As notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, ou não? Sob o olhar dos nossos especialistas que não entendem de porra nenhuma, mas estão de quarentena e sem nada para fazer, não é isso? Aqui a gente abraça a loucura, mas com equilíbrio, ok? Está no ar, Quarentena Cast. Amigos de fé, com eles tudo vai dar pé. Aprontando aqui e ali, só querem se divertir. Vamos todos juntos, é a turma do Pateta. Todos juntos, turma do Pateta. Sejam muito bem-vindos a mais um Quarentena Cast. Hoje, 5 de julho de 2020, mais um dia aí nessa quarentena brasileira, né? E aí, Iago, tá tudo tranquilo? As coisas voltando ao normal aí no Rio? Como é que tá por aí? Bom, tá tudo tranquilo, né? Tudo na paz. O povo resolveu ignorar de verdade que estamos em uma pandemia e a gente meio que tá voltando à normalidade aí, meio que forçado, né? Isso aí, bichão. Hoje não contamos com a presença do nosso ilustre Raelzito de Praia Grande por conta que ele está resolvendo uns assuntos maiores. Mas temos a presença aí dessa pessoa que vale não só por um, não só por dois, mas pelo elenco todo. Gonzaga. E aí, Gonzaga, como é que tá aí a quarentena aí em Uberlândia? Tá tudo de boa? Cara, não tá nada de boa, velho. Isso aqui tá feio. Crescimento de casos, não só aqui em Uberlândia, como no Triângulo Mineiro todo, em Minas Gerais, na verdade, tá um crescimento elevado de número de casos e de mortes, né? Minas aí brincou de quarentena aí durante um tempo, não fez testes, ficou escondendo, falando que as mortes eram só por síndrome respiratória, e agora que tá saindo os testes, a gente tá vendo a real do coronavírus aqui em Minas. Então o negócio não tá legal. BH provavelmente vai decretar lockdown, Uberlândia tá em lockdown, e cara, tá feio o negócio. Umas cidades estão melhorando, outras estão piorando, e assim seguimos. Vamos dar início, meus amigos, a mais uma edição. Round 1. Bia Dória diz que não se deve doar marmitas a moradores de rua porque eles, abre aspas, gostam de ficar nas ruas. É um atrativo. Fecha aspas. A declaração foi dada em entrevista à socialite Val Marchiori e publicada em uma rede social na quinta-feira, dia 3. A primeira-dama pediu desculpas e disse que fala foi tirada de contexto e intenção é estimular acesso a abrigos públicos. A primeira-dama aí de São Paulo aí causando, Iago. Cara, é inacreditável, né? Eu duvidaria muito que isso fosse verdade se eu não tivesse visto o vídeo que ela enche a boca pra falar essas besteiras, né? Mas infelizmente ela não é a única, né? Tem muita gente por aí que acaba pensando igual a ela. E muita gente que não é da elite e pensa igual a ela. Tanto que saiu a notícia aí essa semana que a população de rua dos estados de Rio e São Paulo aumentaram, né, com a questão da pandemia, porque muita gente perdeu os empregos e não consegue pagar os aluguéis e acaba sendo acolhido pela rua. Então, sei lá, é triste, mas é mais triste ainda saber que ela não é a única que pensa dessa maneira. Tristeza define. Não é isso mesmo, Pedro Gonzaga? É isso aí, cara. Assim, a elite, em qualquer lugar do mundo, ela é o grande fator de atraso de qualquer país, na minha opinião, né? Eu como marxista-leninista, jamais vou compactuar com esse tipo de coisa. E só que o Brasil, ele passa por um fenômeno curioso, porque a elite brasileira, além dela ser um fator de atraso para o país, ela é burra, ela é imbecil, ela é alienada e é arrogante, né? Assim, é um absurdo isso que a primeira dama de São Paulo falou, né? Ela se mostra totalmente deslocada da realidade, como a maior parte da elite brasileira né? Eles vivem em um mundo que não é o mundo real, né? Nós somos um país de terceiro mundo, somos um país subdesenvolvido,
né, com uma população miserável muito grande, e ninguém está na rua por opção, isso não existe, né, a rua não é colônia de férias, ninguém está lá para passar uma temporada e depois para ver como é que é e depois eu volto para casa, tudo certinho. Geralmente são pessoas que estão passando por algum tipo de vulnerabilidade social, né, dependência química ou depressão, alguma coisa muito séria. E eu ouvi isso da primeira-dama, que também é coordenadora do Fundo Social de São Paulo, né? Isso beira o absurdo, cara. Mas, assim, infelizmente não é surpreendente, né? Como o Iago falou, você vê como é a elite brasileira e como pensam muitos também fora da elite brasileira, você vai ver que isso não é novidade nenhuma. Eu gosto muito de uma frase de um ensaísta estadunidense, né, que foi inclusive o escritor de Moby Dick, que é o Herman Melville, e ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, de todas as absurdas suposições da humanidade, nada excede as críticas feitas dos hábitos dos pobres pelos que têm boa moradia, estão bem aquecidos e bem alimentados. Eu acho que essa frase resume bem essa situação, né, de que a população da elite, a elite brasileira, ela gosta de se mostrar caridosa, né, mas nunca está disposta a praticar justiça social para que todo mundo tenha acesso a uma boa educação, a uma boa saúde, a uma boa segurança. Isso é o retrato de um país desigual, né, e o retrato de uma sociedade extremamente doente, né? Isso é oriundo desse capitalismo selvagem que a gente vive aí, né, há pelo menos 300, 400 anos aí. Então, infelizmente, é uma coisa muito triste, mas nada surpreendente. Isso aí. Round 2. Manifestações de entregadores de app dura 7 horas em São Paulo. Trabalhadores reivindicam taxas mais altas das empresas. Protesto tem autônomos, informais e seletistas. A galera aí botando aí pra ferver os entregadores de aplicativos, Iago. Tava mais do que na hora, né? A gente vê aí essa precarização do trabalho já acontecia há um bom tempo, já há uns bons anos. E os aplicativos que vieram aí para muito discurso liberal, para transformar o brasileiro no pequeno empreendedor, só serviu mesmo para precarizar cada vez mais o trabalho, né, a força de trabalho. A grande maioria desses aplicativos só serve para explorar os seus entregadores. E até fazendo um gancho com a notícia passada sobre a nossa querida, digníssima Bia Dória, eu vi muito liberalzinho assim no Twitter, que tem uma condição financeira até relativamente boa, questionando se as pessoas que estavam a favor da paralisação, se elas davam gorjetas para os entregadores. Então, assim, você vê que a elite ela não quer melhores condições de trabalho para esse povo. Ela só se refere a melhores condições como uma simples gorjeta. Ela vê os entregadores basicamente como serviçais e não muda nunca, né? É o que temos aí. A tendência hoje em dia, infelizmente, eu acho que é aumentar mais a demanda assim, de entregadores, até porque tem inúmeros aplicativos aí, não só de comida, mas de bebida, e vamos ver, né, no que vai dar. E o que você acha, Gonzaga, sobre isso? Cara, primeiramente, todo o meu apoio à greve, né? Isso é uma questão de consciência de classe, de luta de classes, então todo o meu apoio mesmo, irrestrito. E o Iago já falou muito bem, né? Isso é resultado de uma precarização, né, que a gente já vem percebendo aí, principalmente nos últimos 4 anos aí no Brasil, né, com essa derrocada da economia brasileira e o aumento dos trabalhos informais, né? A gente vem percebendo isso aí nos últimos 4, 5 anos, mais ou menos, né? A chamada uberização da população brasileira, né? Então, muita gente com
diploma, com outros atributos técnicos, trabalhando nos aplicativos, né, ou como entregadores, ou como motoristas, dada a falta de empregos mesmo do país, né? Então essa precarização ela já vem assolando a população brasileira há pelo menos 5 anos. Cara, as reivindicações são mais que justas. Infelizmente, os entregadores eles não têm direito a quase nada, praticamente nada mesmo. E esse período de quarentena, né, de pandemia, que a gente usou mais os serviços de delivery, né, por causa do fechamento de restaurantes e outras coisas também, pela dificuldade de acesso aos bens e serviços, a gente passou a usar mais esse tipo de serviço por aplicativo. Cara, assim, quando eu parei para ler mesmo as reivindicações dos motoristas, eu fiquei realmente surpreso, né? Eu já imaginava que era muito precário, mas eu fiquei assim, surpreso de ver tamanha crueldade, sabe? Eles não têm nenhuma garantia trabalhista, né? Então não há nenhum tipo de seguro por acidente, né? Direito à aposentadoria, direito a seguro por roubo, né? E a gente sabe que roubo de motocicleta no Brasil é uma coisa recorrente, né? Além das coisas básicas, tem muitos relatos que eles não tinham nem acesso mesmo a álcool em gel, a máscaras, né? A coisas simples. Que a empresa que tem um lucro gigantesco tinha a obrigação de fornecer para os entregadores, né? Então, assim, é uma coisa que no Brasil vem sendo recorrente nos últimos anos, né? E complementando o que o Iago falou, né, sobre essa questão de muitos liberais do Twitter aí falando se quem estava apoiando a greve dava gorjeta, né? É aquilo, né? Porque a caridade, ela aplaca a consciência pseudo-cristã do brasileiro, né? Para dar aquela impressão, nossa, olha como eu sou bonzinho. Eu dei R$2 pro entregador. Nossa, fiz minha parte, sabe? Então isso é bem uma consciência pseudo-cristã mesmo, que o brasileiro é bem apegado a ela. Só que o brasileiro geralmente não gosta de ver o seu semelhante ascender socialmente, né? Então, a elite quer sempre manter aquele quadro de dominação dela, né, em cima dos oprimidos, né, e aí quando às vezes você faz uma pergunta para ela, né, questiona essa pessoa, ela fala, não, mas eu ajudo a instituição X, não, mas eu ajudo a instituição Y, é aquilo, ela não faz absolutamente nada para se ter justiça social no país, mas aí ela acha que ajudando com um trocado ali, a uma instituição, ela tá fazendo a parte dela, e aí ela vai pro céu, e aí ela vai, entendeu? Então é aquilo da consciência pseudo-cristã mesmo, que o brasileiro é bem apegado a ela, né? E quase que uma indulgência, sabe? Quase que uma compra de um terreno no céu. A gente critica, às vezes, muitas religiões que fazem, né, a venda de um pedaço do céu aí, mas o que a gente vê muito brasileiro fazendo aí por baixo dos panos é mais ou menos por aí essa ideia. Eu faço isso, faço aquilo. Por exemplo, a senhora primeira-dama de São Paulo, né, que se gaba de ser caridosa e tudo, fala uma merdinha aqui, mas faz uma caridade ali, tá pronto, tá pago o pecado, sabe? Então isso é bem a cara da elite brasileira mesmo. E, de novo, assim como a notícia anterior, é muito triste, mas não é nada surpreendente. E fica aqui todo o meu apoio à greve. Parece que 12 de julho vai ter outra paralisação. Eu estava dando uma lida pelo Twitter hoje. Então, acho que 12 de julho vai ter outra paralisação. Mais um dia de apoio aí aos entregadores. E é muito bom ver isso, porque a galera tá tomando consciência de classe, né? E a gente tem que ter também um pouco aí de ódio de classe para nós podermos fazer as reais mudanças que o Brasil precisa. Round 3. Ciclone bomba atinge Santa Catarina, causa mortes, destruição e interrompe estradas. Ciclone bomba aí que deixou 8 ou foi 9 mortos, Iago, aí na região sul. Tá virando rotina, né?
Toda semana a gente aparece aqui com um desastre natural diferente ou uma praga nova aí. E repetindo o que eu falei no podcast passado, vamos ver como a Mãe Natureza vai resolver acabar com a humanidade, né? Tenso. Meu querido Pedro Gonzaga, eu nunca tinha visto uma coisa tão assim parecida igual ao que rolou no Sul nessa semana. Cara, foi bem intenso, né? Foi estranho. Pra vocês terem uma ideia, o fenômeno do ciclone bomba lá no Sul, né? Ele superou aquele furacão que a gente teve em Santa Catarina em 2004, né? O Catarina, e aquele tornado também, o tornado de Xanxerê em 2015. Então, assim, apesar de não ter sido um furacão, mas foi um negócio absurdo mesmo, né? É a natureza dando as suas cartas aí, né? Dando sua resposta, né? Para as infelizes atitudes que nós humanos andamos tendo aí ultimamente em relação a ela, né? Cara, só para concordar com o Iago aí, né? O Quarentena Cast, ele é quase que um mensageiro do caos, né, bicho? A gente tá sempre trazendo uma notícia meio complicada aí, um desastre durante a semana aí, lembrando que a nossa praga maior se encontra sentado na cadeira do Executivo Federal, né? Mas isso aí é papo para outra hora. Aproveitando a deixa do Pedro aí, que falou do furacão Catarina, vocês sabem por que a maioria dos desastres naturais tem nome de mulher? Meu Deus. Fala. Eu já ouvi falar, mas fala. Porque quando a mulher passa na vida do homem, ela destrói a vida dele. Caralho. Você tá preparado já pro cancelamento, né? Estamos aí. Se bem que nós já estamos cancelados desde o BBB, né? Na época do Prior lá. Então... Pode vir que a gente mata no peito e... tá tranquilo. Ei, Iago, tu tava guardando essa piadinha do furacão desde o começo da semana, né? Sim, desde o começo. É um trocadilho com um selo Iago de qualidade, né? Que fique bem claro. Selo Iago de qualidade. Agora podemos seguir. Round 4. Após transmissão do Flamengo, o Globo rescinde contrato e não passa mais o Carioca. Torcida do Flamengo em Niterói projeta transmissão e pede para ver a vitória contra o Boa Vista que aconteceu essa semana aí pelo Carioca. Iago. É uma situação meio controversa, né? Tem gente que é a favor da que ficou conhecida aí como a MP do Flamengo, tem gente que é contra. Mas a gente só vai saber se essa escolha foi boa ou não mais pra frente, né? Lá para daqui a uns 4 ou 5 anos a gente descobre se foi uma saída certa. Claro que, existe um papelão muito grande feito, em grande parte pela diretoria do Flamengo, mas a gente não pode deixar de lado que, na verdade, o que parece mesmo é um grande teatro da Globo também. Porque, convenhamos, né, que o Campeonato Carioca e os campeonatos estaduais em geral, eles deixaram de ser atrativos para o público já há muito tempo. O futebol no início do ano, ele é mantido basicamente pelos clássicos, que os jogos contra os pequenos é de um baixíssimo interesse do público. E no final a Globo só vende as cotas de patrocínio mesmo por causa dos clássicos. Então é uma grande chance aí que nós temos de tentar remodelar esse nosso calendário, tentar mudar a forma como o estadual é jogado, e só Deus sabe como isso vai acabar e quando vai acabar, né? Esperamos que para melhora do nosso calendário, que é horrível. E aí? Você é a favor da Globo, do Flamengo? Pedro Gonzaga? Cara, eu não sou nem a favor da Globo nem do Flamengo. Então... Mas não tem absolutamente nada contra o Flamengo, embora tenha existido uma recente rivalidade aí entre Cruzeiro e Flamengo, né, principalmente nos últimos anos aí, por decisões, né, e títulos decididos aí entre as duas equipes, mas não tem nenhum tipo de rivalidade com o Flamengo, não, e a Globo, ela é um dos grandes cânceres do Brasil, né, embora eu entenda o papel da Globo hoje em dia, né, principalmente na política, mas eu detesto a Rede Globo.
Mas voltando ao assunto e falando em si da MP 984, né, que deu início a toda essa confusão aí entre Rede Globo e Flamengo, principalmente, né? Na verdade, a gente tem que ser bem tranquilo, né? Apesar do meu profundo desprezo pelo Bolsonaro, a gente tem que reconhecer quando existe algum tipo de avanço, né? E a MP, ela trouxe alguns avanços, né, principalmente na autonomia de negociação dos clubes. Né, eu achei essa questão bastante interessante, principalmente quando se pensa em streaming, né, que hoje talvez seria aí a plataforma mais tranquila para os clubes explorarem, né? Só que também a gente tem que levar em conta os pontos negativos, né, dela, e dentre esses pontos negativos, na minha opinião, está a questão de agora a emissora, né, a pretendente de adquirir os direitos de imagem dos jogos, elas têm que negociar apenas com o mandante da partida, né? Antes ela tinha que negociar com os dois clubes para poder passar o jogo. Então, assim, tem um lado bom, que é o da autonomia dos clubes, né? E tem um lado ruim, que agora a negociação vai ser feita com apenas um dos clubes, né? Então, isso pode acabar gerando aí uma perda de receita por um lado e um ganho de receita pelo outro. Então, a gente tem que aguardar mesmo os próximos contratos, até porque a maior parte dos clubes já tem contrato fechado com a Globo para TV, tanto aberta quanto fechada e pay-per-view até 2024, né, no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai ter que aguardar mesmo 2024 para ver como que vai funcionar aí os novos contratos. E, cara, eu acho que essa polêmica Rede Globo e Flamengo, ela foi um pontapé inicial para o fim dos estaduais. Eu realmente acho, hoje em dia, os estaduais totalmente desnecessários, né? Eu vejo que hoje os campeonatos estaduais, eles são simplesmente caça-níqueis de federações, né? A gente sabe que as federações aí estaduais, elas estão cheias de corrupção, cheias de penduricalhos e cargos para amigos, né? Então, os clubes geralmente quase não são representados pelas suas federações, né? Elas quase nunca representam os reais interesses dos clubes, e elas têm muita força, né? E elas se mantêm graças aos campeonatos estaduais. Então, assim, eu particularmente, o estadual já perdeu aquele charme que ele tinha, aquela importância toda que ele tinha aí nas décadas de 50, 60, 70 e 80, né? Eu acho que a partir dos anos 90 eu já não vejo os estaduais, embora eles ainda tivessem alguma importância, mas eu já não vejo eles como tão importantes como nas décadas passadas, e depois dos anos 2000 para cá, então acabou totalmente essa importância. Então, assim, eu torço realmente para que essa polêmica iniciada aí entre Globo e Flamengo, ela desemboque no fim dos estaduais. Os estaduais hoje eles servem apenas para machucar jogador, né? Mas paga para os clubes? Paga, mas é um dinheiro que geralmente não... Né, assim, lógico que faz diferença, mas que poderia ser melhor explorado num campeonato brasileiro maior, né, e mais espaçado durante o ano, né, ou até a mudança do calendário, né, para igualar o calendário europeu. Eu acho que seria muito mais interessante essas ações, e seguir o que o mundo segue, que são os campeonatos nacionais, as Copas nacionais e as Copas continentais, né? Então seria Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Assim como funciona no resto do mundo. Eu não vejo muito sentido nos estaduais, não, e acho que eles deveriam acabar. Eu só queria deixar claro, tá rolando, né? Rolou uma polêmica aí nesse fim de semana que o Flamengo ia cobrar o jogo, né? Os R$10 aí pela transmissão. E assim, eu acho que os torcedores dos clubes, eles precisam começar a entender que a gente torce pelo clube, a gente não torce por dirigente, né? Esse foi um dos grandes problemas, inclusive, que afetou muito o Cruzeiro no ano passado, né? Que foi a supervalorização é triste, que foi a supervalorização de dirigentes,
né, que a gente sabe que aonde chegou essa supervalorização, né? Felizmente o Cruzeiro aí foi rebaixado pela primeira vez em sua história, né? E justamente muito por essa supervalorização. Então o pessoal está muito nervoso com o Landim, né? E ele tem se mostrado um tanto quanto controverso mesmo nas suas atitudes, mas é interessante a torcida separar o clube do dirigente para não incorrer, né, em problemas, assim como o Cruzeiro chegou aí num declínio gigantesco no ano passado. Falou só isso. Só. Eu acionei o modo Fausto Silva aqui, vocês me desculpem. Sobre esse ponto levantado pelo Pedro, a gente tem que ver que tem meio de questão de carência, né, de torcida. O Flamengo estava um bom tempo aí sem ganhar nada relevante, e vem um cara assim, tipo, uma diretoria, meio que aí, entre aspas, revoluciona o clube e a gente ganhou tudo nos últimos meses. E esse cara acaba sendo... Opa! O amigo tá querendo dizer que vocês ganharam tudo nos últimos meses. Faltou a chave de ouro, você não acha, não? Mundial, né? Ainda dói. Hashtag ainda dói. Firmino, filha da puta. Mas... final do ano, estamos lá de novo, se o Corão vai deixar. Mas voltando ao assunto, o Landim meio que ficou blindado, né? Porque é aquele negócio, tipo, é uma torcida carente de título e do nada começa a ganhar muitos títulos assim. E isso já aconteceu várias vezes. Aconteceu no Vasco com o Eurico e nós vimos na merda que deu. Aconteceu no Cruzeiro com Itair Machado, né, e companhia, nós vimos no que deu, então a gente tem que ter muito cuidado com esse endeusamento. E sobre as cobranças, é óbvio que teria cobranças, o Flamengo não está brigando por SMT por nada, para passar jogo de graça, mas o momento não era esse, né, não era o momento ideal. Eu até cheguei a comentar isso no Twitter, que, pô, você não inventa uma cobrança de jogo assim, faltando 48 horas pro início da partida, tá ligado? Era meio que claro que não iria dar certo, não iria funcionar isso. Não tem logística que dê certo nessa situação. Tanto que, faltando ali 10, 15 minutos pro início da partida, o Landim ou o BAP, ou seja lá quem que mande no clube, porque o Landim que não pegou e abriu a transmissão no YouTube. Então, é aquele negócio, quer bater de frente com a Globo, então assume o prejuízo agora no primeiro momento e faz uma parada decente, faz um planejamento decente pro ano que vem. Fazer as coisas mal feitas assim, fica nessa bagunça aí que nós vimos nesse domingo. Iago, vamos combinar, até porque aquela plataforma Michael Joe não tem mais onde ser ruim, instável, ela é horrorosa. Assim, faltou sensibilidade mesmo aos dirigentes do Flamengo, né, nesse momento. O primeiro, Flamengo ele é a maior torcida do Brasil, né, indiscutivelmente, e também uma das torcidas mais populares. E neste momento de pandemia, que tem muita gente aí sem emprego, sem grana mesmo para alimentação, então faltou essa sensibilidade, né? O cara que cobrar R$10 para mostrar o jogo, então faltou aquele feeling mesmo, né, no momento de fazer a cobrança, talvez para frente, igual você falou, já com a estrutura de transmissão bem montada, estudada. Aí sim, você faz um pacote, talvez, de jogos e, né, fideliza o sócio, o torcedor, não sei qual seria, né, não entendo de marketing, não sou estudioso disso, mas, né, e aí você fideliza o torcedor, aí já é diferente, porque vai ter acesso a produtos bons e melhores. Agora, você pagar R$10 para ver uma transmissão, né, assim, ruim, porque vai falar essa plataforma Michael Joe, eu já vi alguns jogos por ela e, meu Deus do céu, é muito ruim mesmo. Então, assim, acho que faltou... Lá vem. Seu Michael Joe é ruim? Nossa, não. O cara com o maior papo sério aqui, aí o cara vem falando de Michael Joe. Mas continua, desculpa, vai. Desculpa. Não, de boa, tem erro não.
Mas assim, eu achei a plataforma muito. Às vezes que eu usei a plataforma, eu achei ela muito ruim. Então, assim, eu achei interessante o movimento do Flamengo, né, de bater de frente com a Globo. Precisa de alguém que bata de frente com a Globo. E hoje, o único clube, eu acho que com capacidade para fazer isso no Brasil é o Flamengo, né, por receita, né, e por controle financeiro. Não que não exista outros clubes também controlados financeiramente, mas que não tenha receita que o Flamengo... O amigo tá querendo dizer que os outros clubes não têm torcida, é isso? Não, eu falei que não, os outros clubes não têm a capacidade financeira que o Flamengo tem. É isso que eu tô falando. Polêmica, isso é indiscutível. Não, isso é indiscutível. Nenhum clube tem. Por mais sanado que o clube esteja, nenhum clube tem a capacidade financeira que hoje tem o Flamengo. Entendeu? A gente sabe que tem... Os próprios clubes do Nordeste aí hoje tem a situação financeira razoavelmente sanada, né, em questão de dívida, mas não se compara ao nível de renda que hoje o Flamengo possui. Né? A gente sabe que o Palmeiras, que tem um nível bom de renda aí, mas tem um mecenas por trás, né? Então a gente desconfia muito disso, né? O que está acontecendo também com o Atlético Mineiro, que está aí devendo 2 meses de salário e contratando a 3x4, também não está dando para entender muito isso. A gente sabe o que está acontecendo, né, na verdade. Inveja, né, meu filho? Não, eu vou ter inveja de um clube minúsculo desse, eu tenho inveja do Flamengo, talvez. Atlético Mineiro não tem inveja nenhuma, não. E eu falo, rival para mim é Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo. Atlético Mineiro é disparidade, não é rivalidade. Fortaleza. Não, Vossa Senhoria há de me perdoar, mas também não se compara, né? Tá querendo respeitar aqui um time de primeira contra o seu time de segunda. Alongamos demais esse papo, alongamos demais papo, mas é só para finalizar bem tranquilo agora, que é igual eu tava falando. Então eu acho importante essa iniciativa do Flamengo em poder romper com a Globo, mas é importante ter sensibilidade também e conhecer o perfil do torcedor. Não adianta nada você querer, de uma hora para outra, achar que o seu torcedor, principalmente no momento de pandemia, vai tirar R$10 do bolso para assistir um jogo que, vamos combinar, não tem lá muita relevância, né? Um jogo de semifinal de Taça Rio, e também numa plataforma ruim. Ele quis dizer que a torcida do Flamengo é os mulambos e que outras torcidas não tem dinheiro para pagar. Traduzindo aqui para vocês, viu, galera? É isso mesmo. A mulambada não tem dinheiro para pagar. Enfim, de fato, vocês acham que o campeonato carioca, não só o carioca, mas o estadual, os estaduais no Brasil todo, podem acabar, porque eu acho uma coisa, não enxergo o fim desses campeonatos. Com certeza vai diminuir muito as datas. Ou eles vão encontrar alguma forma, sei lá, de manter os times pequenos em atividade durante o ano e aí alongar a pré-temporada dos times grandes e botar os times grandes só para jogar os jogos mata-mata em fevereiro e março, ou enfim. Não sei o que eles vão fazer, mas eu também não vejo o estadual acabando, porque é muito cultura nossa, e eu não quero que acabe, eu pessoalmente não quero que acabe. Por maior que seja a distância que estão os clubes pequenos dos clubes grandes, é uma cultura que eu queria manter, e vira e mexe acontece alguma surpresa, né? Alguns times levando alguns títulos aí, está cada vez mais difícil, mas vira e mexe acontece. Tipo aquele gol de barriga do Renato Gaúcho, né? É, isso aí. Às vezes um time pequeno ganha e tal, mas... Acontece, né? É o que eu falo, de vez em quando acontece aqui em Minas também. É muito raro, mas acontece. Round 5. Bottas vence corrida caótica na Áustria na volta da Fórmula 1. Fórmula 1 aí voltando, Iago, com nosso querido Bottas aí vencendo aí na Áustria. Eu confesso que eu não assisti essa corrida. Eu queria ter assistido a essa volta da Fórmula 1, né? Até porque o Hamilton, que é um dos grandes expoentes aí, né? Vencendo um grande piloto aí
durante anos, ele pegou e chamou a galera, né? Chamou lá os outros pilotos para se posicionarem contra o racismo, né? E tal, ele se ajoelhando antes da corrida. E eu só vi esse início só. Tiveram ali alguns pilotos, como o Raikkonen e o Verstappen, que ficaram ali, mas não se ajoelharam, e isso é meio triste, mas não dava para esperar muito do Raikkonen também, né? Mas, sei lá, é um esporte que eu não tenho acompanhado muito já, assim, por alguns anos, mas eu vou muito por preguiça também, né? Porque é cedo pra cacete as corridas, mas eu tô curioso pra saber como será essa próxima temporada aí. Confesso pra você também, Iago, que eu parei de acompanhar desde, sei lá, nem lembro, mas a última vez que eu acompanhei, assim, tentei acompanhar, assim, foi quando tinha brasileiro. Depois, quando saiu os brasileiros, aí eu não vou torcer pra ninguém mesmo, então não vou assistir essa porra, não. Mas temos aqui um amante de Fórmula 1. Pedro Gonzaga, é com você. Sim, senhor, eu sou um aficionado mesmo, eu gosto muito. E eu tenho memórias com a Fórmula 1 desde 94. Lembro, inclusive, assim, flashes do acidente do Senna, então eu gosto muito mesmo de Fórmula 1. Cara, esporte para burguês, todo burguês. Jamais, né? Da Fórmula 1 legal. E o Iago já citou a iniciativa aí do Hamilton, né, que movimentou a Fórmula 1, foi uma iniciativa muito bacana, né, pedindo o fim, né, do racismo, né, e da discriminação racial. Lembrando que o Hamilton é o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 vai fazer 70 anos esse ano e o Hamilton é o primeiro piloto negro da história. Então você veja bem como é um esporte que, por ser um esporte caro, né, e a gente sabe, e cada vez envolve mais dinheiro, e então a gente sabe que o acesso das pessoas negras ela é mais complicada na Fórmula 1, né? E o Hamilton é um excelente piloto. Para mim ele vai ser o maior da história, né? Ele já ultrapassou aí vários e tem tudo para esse ano igualar ao Schumacher em número de títulos, que para mim em genialidade ele já ultrapassou todos. Ele é um piloto muito bom, muito cerebral, que extrai o melhor do carro. É claro que é uma união piloto e carro, também não existe piloto campeão sem carro fantástico, né? Isso é coisa de gente que fica aí com a nostalgia meio idiota, né? Eu não vou entrar muito nessa seara não, porque senão vai criar muita polêmica, e não é meu objetivo neste momento. Imagina. Mas porque senão eu vou falar do queridinho da galera aí, e aí vai dar problema. Então eu vou seguir aqui no meu comentário. Então a iniciativa do Hamilton foi muito legal. A Mercedes também, né? A Mercedes, que para quem não acompanha muito Fórmula 1, a cor do carro da Mercedes é prata, né? Elas são conhecidas inclusive como flechas prateadas, e nessa primeira corrida ela foi pintada de preta, né? Então, e recebeu o nome de Panteras Negras, né? Os dois carros, né? De forma que é um simbolismo mesmo, né? Nessa luta aí contra o racismo, que foi encampada principalmente pelo Lewis Hamilton, né? Que é o grande piloto dessa geração. Cara, assim, a corrida foi uma corrida bem maluca, né? Largaram 20 carros, terminaram 11. Então nós tivemos aí 9 abandonos, quase metade. Né? A pista da Áustria ela é uma pista curiosa, porque é uma pista muito rápida, e a temperatura hoje lá na Áustria estava um pouco alta, a temperatura da pista estava girando em torno de 54, 55 graus. Então isso exigiu muito do câmbio e dos motores, por isso a gente teve muita quebra e muito abandono, né? E semana que vem já tem outra corrida, e na outra também já tem outra. Então nós vamos ter 3 semanas seguidas de Fórmula 1. Para quem é fã, isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque geralmente a gente tem 2 semanas, depois dá uma pausa, depois vem mais uma semana e tal. Então nós vamos ter 3 semanas seguidas. Eles estão seguindo todos os protocolos, né? Então aquelas festas que a gente geralmente via da Fórmula 1, com aquela galera aglomerada, né, das equipes, a gente não está tendo isso mais, todo mundo usando máscara,
os pilotos também respeitando ali o distanciamento no pódio, o pódio também feito de maneira mais simplificada, né, para poder o esporte voltar aos poucos, né, e respeitando, claro, as regras científicas aí, médicas. Né? Mas foi uma corrida muito legal. É isso aí, nosso especialista aí, Rubens Barrichello aí, falando aí sobre a Fórmula 1. Agora vamos passar para esse quadro que eu particularmente gosto. Rapidinhas da semana. Falando em Fórmula 1, falando em rapidinhas, temos aqui a notícia. Decotelli atualiza currículo e diz que foi ministro, mas nunca tomou posse. Vamos começar por você, Pedro Gonzaga. Cara, essa notícia ela é cômica, né, assim, porque o Decotelli foi a famosa volta dos que não foram, né, porque o cara não chegou a ser ministro de fato, né? Embora ele tenha sido nomeado, né? Mas não tomou posse. E logo o currículo Lattes dele, que foi alvo de tanta controvérsia, né? Nos últimos dias aí, nessas 2 últimas semanas, né? E que inclusive foi uma das causas da demissão dele. O cara vai lá no currículo dele e atualiza falando que foi ministro da Educação. Cara, ele pode até ter sido ministro de direito, da educação assim, por direito, né? Porque ele, de fato, foi nomeado e ficou nomeado por 6 dias. Mas, cara, ele não fez nada, ele não atuou, de fato, como ministro e ele pôs no currículo, ele pediu para ser, infelizmente, chacota, sabe? Eu até fiquei bastante chateado com essa questão da demissão dele, no sentido de que, na minha opinião, houve racismo, né? Porque em outros casos aí, né? Que inclusive, por exemplo, o ministro do Turismo mentiu currículo e está lá até hoje, a Damares mentiu o currículo e está lá até hoje, né? Então, assim, a gente sabe que teve aí uma questão racista no meio disso tudo aí, né? Mas aí o cara pediu para ser chacota quando ele atualizou o currículo dele, falando que foi ministro por 5 dias. O cara só pode estar de brincadeira, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de decência, sabe? E de senso de ridículo. Ele deveria ficar tranquilo na dele e evitar esse tipo de situação, porque, cara, é surreal que isso tenha acontecido. O ministro que foi ministro, que diz ele que foi ministro, colocou no currículo que foi ministro. Para você, ele foi de fato um ministro, Iago? Bom, ele não tomou posse, né? Então, pelo menos para mim, não. E só complementando o que o Pedro falou, o Pedro levantou a bola do racismo, né? Eu também acho que foi, até porque o nosso querido Salles, né, lá do Novo, o ex-Novo, para ser mais claro, ele também mentiu sobre o currículo dele na época, né? Foi o autor da célebre frase lá do Passar Boiada e tá lá até hoje, né? A gente jurava que ele iria sair, mas tá lá, sumiu, ninguém fala mais dele, tá lá no cantinho dele, passando a boiada tranquilamente. Mas o Decotelli é aquele cara que ele faz 15 cursos de verão, 15 cursos de férias e coloca tudo no currículo, né? Então, nada normal. Prefeitura descobre bar disfarçado de pet shop em plena pandemia no Rio de Janeiro. Iago? O pinguço, quando ele quer beber, não tem hora ruim, não tem momento ruim, não tem pandemia, não tem vírus, não tem o caralho que segure. Ele vai beber e ele vai chegar lá, vai pede shopping e o garçom vai chegar quantos? A ele 2 au e chega com a colheira também. Nossa. Mais uma para o seu Iago de qualidade aí. Mais alguma piada? Sensacional. Não, era só essa mesmo. Eu tinha que carimbar. Carimbou, Pedro Gonzaga. Cara, o engraçado é o nome do bar, né? Que chama Bar do Zói. E a loja de ração, o pet shop, chama Ração do Zói, né? E sensacional, cara. O brasileiro, ele é criativo até para fazer trambique, né? Os caras, quer dizer, era um do lado do outro, mesmo dono. E o bar estava teoricamente fechado. O pet shop, como é permitido estar aberto, estava aberto. Só que tinha uma passagem secreta pro
pro bar, né? E tinha mais ou menos umas 15, 16 pessoas aglomeradas lá, num espacinho de 20 metros quadrados. Então, eles não estavam respeitando em nada o isolamento, né? E agora ficou ruim porque eu estava lendo também mais cedo que eles têm o CNPJ, né, mas também não tem alvará para o pet shop, então vão tomar multa também por isso, além da multa do corona. Foram querer ganhar dinheiro aí de forma clandestina, enrolaram o bigode aí. E no vídeo é só os papudinhos online, né? Só que ele tá inchado, né? Sim. A gente vê, vixe, meu irmão, vá pra casa, sai daí. Um copo de cana na mão. Parece que é irmão do Pedro. Vamos lá. Meu? Quê? Por quê? Meu? Que foi, Iago? É irmão do Pedro, tu falou? Ah, tá certo. Vamos lá. Americano é preso por agredir idoso que tentava entrar em elevador. Ele alegava medo do coronavírus. Iago. A ignorância, né? Se bem que norte-americano e ignorância é meio pleonasmo, né? Porque o povo burro. E não tem nada de xenofóbico aqui não, tá? Eu tô só constatando fatos. Norte-americano é bem burro mesmo, bem pateta. Mas aquela parada que virou senso comum, né? É o vírus chinês, então todo chinês come carne de cachorro, morcego, e todo velho agora tem corona. É uma daquelas frases que vai ficar marcado aí e a gente vai ver daqui a uns 50 anos o pessoal reproduzindo essas frases, né? A palavra pateta, Iago, ela é de origem brasileira aqui, de onde surgiu, sabe dizer a história, a morfologia que fala Gonzaga? Etimologia da palavra pateta, conhece ela? Ele juntou etimologia com morfo de morfar. Ai, meu Deus do céu. Mas eu sinceramente não sei de onde vem essa palavra, eu só sei que é muito gostosinha de se usar. Vou inserir ela no meu vocabulário e tô chamando todo mundo de pateta. Os caras são foda mesmo. É uma boa palavra. Você gostaria que ele chamasse pateta, Iago? Ei, pateta. Depende da situação, né? Tem situações e situações. Já foi pateta? Eu já. Todo mundo já foi pateta. Pateta, eu só lembro do desenho lá da Disney, mano, do Pateta. Mas a gente já tá falando muito sobre o Pateta, então vamos lá com o Pateta. Nossa! Cara, eu tô emocionado. Tô emocionado com o carinho da torcida, velho. Ô, louco, bicho. Tô brincando, você sabe que tá no meu coração, né, Gonzaga? Então, a palavra tá com a vossa senhoria. Agradecido. Não, é só para matar a sua curiosidade, pateta, né, com o sentido de sujeito meio burro, meio imbecil, meio babaca. Ela vem... sério, pô, a explicação técnica, pô. Ela vem a etimologia dela é grega e ela vem de patéticos, né? Que veio também do adjetivo masculino patético, né? Então é nesse sentido aí, tá? Então a etimologia da palavra, ela tem origem aí na etimologia do grego patéticos. Mas depois dessa mini aula sem sentido nenhum aí sobre a etimologia da palavra. E pateta em latim é como? Não, pateta em latim. Não existe essa palavra em latim. Existe patéticos. De patético. Patéticos. Do latim. E patéticos do grego. E aquele pateta lá do desenho animado, como é que ele é chamado? Como é que ele é chamado lá pelos americanos? Cara, eu desconheço, não faço a mínima ideia.
Trate de pesquisar. Trate de pesquisar e. Pra trazer informação aqui? Pra trazer a informação pro nosso público no próximo programa, tá ok? Tá fechado, viu, galera? Deixa comigo. Deixa comigo. Não precisa de deixar pro próximo programa, né? Ele é conhecido como Goofy. Aí é Goofy. E o que significa Isso. Goofy? Não, Goofy, que eu sei no universo do skate, né? Eu sei que é uma forma de você andar com a prancha, né? Com skate, surf, né? Que você anda com o pé direito na frente, né? A base do pé direito na frente. Agora, por que o Pateta é chamado de Goofy? Aí eu vou ter que deixar pro próximo programa. Então, eu acho que o Pateta aqui é chamado de Pateta pelo fato dele ser pateta, né? Mesmo assim. Provavelmente que ele é meio bobalhão, né? Bro. Meu Deus do céu. Gostaram da minha imitação aí do Pateta? Sim, fiquei emocionado aqui, ué. Meu aí, Deus do céu. Vocês lembraram na hora, não foi? Sim, sensacional. Mas a gente tá falando do Pateta, a notícia não é nem do Pateta, ô Gonzaga. Pois é, ué. Pois é. Comente a notícia. Sim, mas foi interessante falar do Pateta, porque essa notícia, né, do americano que agrediu o idoso, ela só reforça o quão estúpido, idiota e imbecil é o estadunidense, né? A gente tem um mito de que o estadunidense é inteligente, mas eles são bastante burros, né? Como o Iago já reforçou, e eles creem em coisas absurdas, né? Então, cara, eu particularmente não me surpreende em nada essa notícia, porque eles vivem no mundinho deles lá e pensam que o resto do mundo é nada e acham que só eles bastam para o mundo, que não é a realidade, né? Então, cara, não tem muito o que falar, o Iago já falou bastante aí sobre, é ridículo que isso tenha acontecido, né? Como se só idosos tivessem corona, né? O que não é verdade. E, inclusive, a morte de várias pessoas jovens tem mostrado que a doença também é perigosa para as populações fora do chamado grupo de risco, né? Então, esse cara é um verdadeiro pateta mesmo. Só para te responder, Goofy em inglês é sinônimo de stupid, de dumb, né? Que é estúpido, burro. Então, por isso que o pateta é chamado de Goofy lá nos Estados Unidos, porque é sinônimo de estúpido. Nós vemos aí um ótimo caso, mais um ótimo exemplo de uma dublagem perfeita brasileira. Porque, como o Pedro falou, se ele fosse passar para português direto, seria meio que um estúpido, né? E traduziram para pateta. Então, ó, tá de parabéns quem fez essa tradução aí. O cara foi fantástico mesmo. Ficou bom. Falamos mais do Pateta no programa do que qualquer outra coisa. Mas é isso aí. Sempre trazendo as melhores informações para vocês, galera. Partiu? Partiu, né? Partiu dessa para melhor. Quem nos deixou, na verdade, né? Que já rolou. Foi o Stream Kilfer, morre aos 31 anos de idade. Notícia triste aí pra galera game aí, Iago. Foi uma notícia triste, né? Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. O Hackful, ele já era conhecido, né, por ter muitos problemas mentais. Problema mental não. O cara falou os problemas mentais, velho. Ei, não corta não. Não corta não, deixa aí, vai. Continua aí. Vocês são malditos, velho. Continua aí teu raciocínio. Seu Debi Lloyd, vai. O Hackful era conhecido já por ter muitos problemas psicológicos. Galera, o cara tinha um problema psicológico, viu?
Não era mental. Ele- Só corrigindo aqui a fala anterior do Iago. Né? É psicológico. Vai. Isso é Problema, psicológico. problema mental tem é o Iago aí, ó. Vai. Ele tinha muitos problemas psicológicos, né? Ele tinha crises de ansiedade muito frequentes e sofria de uma depressão profunda. E ainda não foi confirmado, né, certo, mas o que todo mundo fala, o que ficou conhecido aí para o grande público foi que vocês são insensíveis. Eu tô chorando de tristeza, cara, aqui. É porque eu manifestar minha tristeza de outra forma. Vocês são Vai. malditos, velho, sério. Vai. Voltando ao raciocínio. O que ficou de conhecimento aí do grande público é que o estopim para ele ter se matado foi o fato de que ele tá seguindo a quarentena, né, direitinho, certinho, e ele pediu a namorada dele em casamento pelo Twitter. E aí, pelo fato dele ter pedido a namorada dele pelo Twitter, isso acabou causando uma grande rejeição do público, que a gente sabe que o público gamer, principalmente o público gamer norte-americano, ele é um público bizarro, né? Um público Doente mental. cheio de... Aí sim, no termo certo, cheio de doente mental. É porque tu se antecipou, né? Acabou confundindo. Sim, eu confundi os termos. Vai. E ele acabou recebendo uma chuva de críticas, uma chuva de respostas, meio que zoando, né, o fato de que ele iria casar, ia ser corno, e que ela não merecia e tal, e essas coisas todas. E o Twitter dele ainda tá lá ativo, é bem bad, bem triste ver esse tipo de coisa, e a questão de algumas horas depois saiu a notícia que ele tinha se matado, a notícia confirmada pela até então namorada dele, e é uma situação que nos leva a pensar um pouco o que nós fazemos nas redes sociais, o que nós falamos e como nós falamos certas palavras, porque muitas vezes a gente não sabe como que a outra pessoa vai receber aquelas palavras que estão sendo digitadas, e a gente não sabe, a gente meio que se esconde ali através da tela, né? E isso acaba meio que deixando uma espécie de escudo para quem fala e deixa vulnerável para quem recebe esse tipo de ameaça, digamos assim. Isso aí. Só queria pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes aqui, porque pela insensibilidade do Pedro Gonzaga aqui nesse momento. Ah, tá! Minha, né? Aham. Beleza. Seguimos. Morre Marta Rocha, a primeira Miss Brasil. Baiana ficou em segundo lugar no Miss Universo de 1954. Morreu aí o Pedro Gonzaga, a Miss Marta Rocha. Ela ficou muito famosa, né? Maria Marta Heiker Rocha, né? Ela foi a primeira brasileira eleita, né, em junho de 1954, no concurso Miss Brasil. E ela falava que na época ela tinha 18 anos, só que na verdade ela tinha 21 anos, ela queria parecer mais nova e tal, e aí ela mentiu a idade, né? Mas ela realmente foi, né, a famosa Miss Brasil, a eterna Miss Brasil, que inclusive inspirou muitos nomes aí, né, para as filhas das gerações depois da eleição dela, né, que puseram o nome aí na filha de Maria Marta, ou de Marta, devido a ela. Eu conheço algumas pessoas nesse sentido.
E ela já tinha uma certa idade, né, e faleceu de insuficiência respiratória, né. O filho, inclusive, fala que ela descansou porque ela já vinha sofrendo, né, com essas questões de insuficiência respiratória. Então fica aí o lamento pela morte da primeira Miss Brasil. Uma salva de palmas aí pra essa galera aí. Agora vamos para esse quadro sensacional. Quarentenando. Iago, qual é a sua dica e a sua não dica aí pra galera? Bom, a minha dica dessa semana é um filme já antigo, bem antigo já, mas que acabou de entrar na Netflix. É o Encontros e Desencontros. É o filme da diretora Sofia Coppola, estrelado pela Scarlett Johansson, né? Aquela linda da Scarlett. E ela forma casal com o Bill Murray. E é um bom filme, um filme que provavelmente vai deixar muita gente na bad, muita gente meio triste, mas a Scarlett está fantástica nesse filme. Não que ela não esteja em outros filmes, né? Mas nesse filme tá maravilhosa. E é isso aí. E como não dica, eu não tenho nada essa semana. É isso aí. Pedro Gonzaga, a sua dica e a sua não dica aí para os nossos milhares de ouvintes. Gonzaga, é com você, Gonzaga. Eu de dica aqui, eu vou manter minha dica aqui em canais que falam sobre marxismo e leninismo no YouTube. Eu vou indicar aqui o canal do Tiago Torres. O nome do canal dele é Chavoso, da USP. Ele é um estudante de ciências sociais, né, da USP. E ele é um cara que veio da favela e conseguiu entrar na USP. E o canal é muito legal. Ele fala sobre marxismo, faz análises, por exemplo, daquele CD do Racionais, Sobrevivendo ao Inferno. Ele faz uma análise sobre a ótica do marxismo desse disco. É muito legal o canal dele, eu indico muito. Chavoso USP, o canal sensacional, muito bom. Quem quiser conferir não vai se arrepender, porque realmente é muito legal. Como não dica, eu vou... um filme aqui que eu assisti, assim, não é que o filme nem é tão ruim assim, sabe? É o Bloodshot, um filme estrelado pelo Van Diesel. Cara, o filme não é ruim, né? É um filme de ação, né? Como são quase todos os filmes do Van Diesel. Mas assim, é um tanto quanto exagerado, é uma história meio que desconexa. Eu não gostei muito do filme, então eu vou pôr como não dica esse filme aí, Bloodshot. Acho que não é um filme legal. A minha dica para essa semana aí pra galera aí é o filme Clube de Compras Dallas. Não sei se vocês já viram, mas é um filme que fala de um cara que ele é diagnosticado ele contrai HIV e existe um tipo o filme se passa nos anos 80, é baseado em fatos reais. Ele só tem um tipo na época de tratamento nos Estados Unidos, então ele resolve importar remédios de outros países para amenizar, né? Amenizar a doença e tal, e acaba tendo um efeito positivo. Aí ele começa a contrabandear esses remédios para ajudar outras pessoas, enfim. Como eu disse, é um filme baseado em fatos reais, tem o Jared Leto no elenco e inclusive ganhou até como melhor ator coadjuvante nesse filme, que a atuação dele realmente está impecável. Eu não gosto muito dele, mas a atuação nesse filme ele tá realmente muito, muito foda. E outro lá maluco lá, que eu não sei o nome, também o ator principal, ele ganhou como melhor ator na época. Acho que foi o Oscar de 2014, não sei. Esse filme está disponível
no Telecine, para quem quiser conferir. Não sei se está disponível nas outras plataformas, mas eu assisti ele pelo Telecine. Beleza? E a minha não dica é... Na verdade, eu não tenho não dica agora que eu lembrei. Eu pensei que tinha, mas não tenho. Mas Jefferson, ficamos por aqui. Não, só para complementar lá, os atores são... um é o Jared Leto e o outro é o Matthew McConaughey. Sim, esse maluco aí, véio, a atuação dele... Ele é muito bom mesmo. É muito bom, esse filme é muito bom. É muito foda. Mas enfim, essa é a nossa dica aí. Ei, Iago. Oi. Se despede aí da galera aí, dos nossos ouvintes e tal. Antes do Iago se despedir, só lembrando que todas essas dicas aí vão estar no Twitter do Quarentena Cast, tá? Pra quem quiser pegar o macete, é só seguir lá no @QuarentenaCast no Twitter. Vai ter novidade aí. Valeu, galera. E se despede aí, Iago, da galera. Bom, galera, obrigado por nos ouvir aí por mais uma semana, né? Acompanha a gente no nosso Twitter, @QuarentenaCast. Está sendo lá... Nós estamos movimentando o Twitter, nós vamos fazer aquilo ali, a nossa revista eletrônica, tá? Fantástico, não existe mais, Fantástico é o caralho. Fantástico é o nosso Twitter, tá certo? Vai ser a revista eletrônica semanal para vocês se manterem informados sobre as melhores notícias e as piores notícias do mundo. E é isso aí. Obrigado por mais uma semana. Até a próxima. É isso aí, Gonzaga. Se despeça. Aí, galera, valeu por mais uma semana aí conosco no Quarentena Cast. Esse episódio foi um episódio que teve algumas partes tensas aí, né? Algumas notícias meio complicadas, mas a gente sempre tenta passar aí para vocês de uma maneira mais tranquila, mais leve, mas sempre com opiniões fortes. Então a gente espera que vocês tenham gostado do episódio e valeu, até semana que vem. Muito obrigado, galera. Não esqueça de seguir o @QuarentenaCast no Twitter, viu? Que tá massa. E nosso e-mail é quarentenacast@gmail.com, beleza? As redes sociais da galera toda vai estar aí na descrição do vídeo, tanto no YouTube como no Spotify e etc. Beleza? Valeu, galera. Falou. Abraço. Tá tudo bem, Iago? Tudo suave. Hoje ele tá cismado que você não tá bem. Não, tô inventando. O cara Eu me preocupo com a saúde. Desculpa se eu me preocupo com a saúde do Iago. Não, jamais. Pode se preocupar, pô. Tá certo. Tá com ciúme, tá com ciúme. O Iago é todo teu, Vamos lá. Tá ligado que é essa parte que vai pro final do cast, né? Eu já imaginava. Tudo bem.